E por que a gente fala sobre esse assunto, sobre sexualidade, e é uma coisa que constantemente a gente fala todo ano. Primeiro porque é uma conversa difícil de você ter em casa, né? Todo pai, toda mãe, na hora que vai ter esse tipo de conversa, fica meio embaraçado, meio... Tem alguns aqui, né, que eu tô olhando para a menina aqui, que a mãe dela adora conversar sobre isso. Então, quando chega a hora de ter essa conversa em casa, né, e mesmo quem está casado, você vai levar isso para a sua família. E é engraçado porque essa série de pregações, ela virou um livro. Ela é de um pastor que chama Andy Stanley. Você pode procurar, se você jogar Love, Sex and Dating, que é o nome dessa série. Ele pregou em 2011, 2012 na igreja, chama North Point Church, lá em Atlanta. E ele é um grande comunicador, um profundo conhecedor da Bíblia. Quem conhece um pouquinho de mais tempo, às vezes o Neif que está ali apaisando ali debaixo do boné dele, vai conhecer o Charles Stanley, né? Que é o pai dele, já é um dos grandes pastores, um grande escritor que já existia, que é vivo até hoje. E ele foi e pregou isso, mas ele não pregou para jovens, ele pregou isso no culto principal da igreja dele. Que ele falou assim, gente, é a experiência que nós temos de aconselhamento e vendo a vida das pessoas que estão casadas, estão namorando, as pessoas que estão solteiras, é que a gente chega num ponto que fala assim, gente, ninguém conversou isso com essa pessoa. Sabe quando chega e fala assim, mas você não sabia disso? Ninguém te avisou disso? Mas não é possível que você entrou nessa roubada por causa disso e disso e disso. Então a gente fica pensando assim, poxa, a gente precisa colocar isso, a gente precisa conversar sobre isso. É um assunto delicado, mas extremamente importante, porque a maioria das pessoas querem se casar, querem ter um casamento, ter um casamento com realização, no sentido de ser feliz, de construir uma família saudável, de ter um relacionamento saudável, e muitas vezes a gente fica vendido nisso. Fica sem saber como entrar, e ficam cheios de mitos ao redor disso, e isso que a gente queria quebrar um pouquinho hoje. Porque eu quero que você saia daqui acreditando no casamento. Eu quero que você saia daqui acreditando, desejando se casar, sabe? E com muita coisa que você lá na frente vai falar assim, não, que bom que me avisaram isso antes. Tem aqui, né, o Fredão, por exemplo, que está cedendo aqui o local para a gente, meu grande amigo de época de colégio, convertemos juntos, fizemos encontro com Deus juntos, casamos no mesmo ano, né, Fred? E graças a Deus caminhamos juntos, já estivemos envolvidos em ministério juntos. Quantas coisas a gente queria ter sabido antes, né, Fredão? Quantas coisas a gente queria que as pessoas tivessem nos aconselhado a respeito do nosso casamento, a respeito da forma como lidar com a esposa, da forma como ser um homem de acordo com a palavra dentro de casa, como lidar com várias situações. Então, isso que a gente quer trazer. Então, isso, se você quer aprender sobre isso, aqui é o lugar para estar. Agora, se você é aquela pessoa que está no jogo do namoro, sabe aquele jogo da pegação? Aquele jogo da conquista, aquele jogo do macho alfa que chega na boate e já procurando a sua presa e fala, é ali que eu vou, é essa aqui que eu vou, e vai dançando, e pega um drink, oferece para a menina, ou senão está lá no forró e fala, chama ela para dançar aquela música mais devagar, né? Aquela que já é mais juntinho. Se você é essa pessoa que está nesse jogo e não quer mudar, cara, isso aqui não é para você, porque vai ser extremamente decepcionante o que eu vou te falar. Vai ser extremamente, sabe, você vai ficar realmente muito decepcionado. Então isso aqui é para quem realmente não é aquela pessoa que quer aproveitar a vida. É para aquela pessoa que quer falar assim, poxa, eu acho que Deus tem mais do que a cultura atual está nos mostrando. E eu gosto muito de um versículo que está lá em Romanos, no capítulo 12, 1 e 2, né, que está escrito, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por que eu quero começar com esse versículo? Porque o que nós queremos fazer aqui nesses 4 encontros é renovar a mente. É não se amoldar àquilo que a cultura está nos oferecendo, não se amoldar àquilo que a televisão está me vendendo, aquilo que os filmes me vendem, aquilo que a propaganda me vende, aquilo que as roupas que às vezes a menina tem para comprar para ir num casamento, te vendem.
Aquilo que às vezes a cultura te impõe, e não adianta, a gente está nessa cultura. A gente vive nesse tempo, e cada tempo, se você for olhar a história da igreja, cada tempo tem o seu desafio. A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse hoje é uma frase que às vezes você vai achar profunda. Você fala, não, o cara é profundo, mas aquela frase é meio difícil de falar mesmo. Porque tem gente que acha que você está sendo profundo só porque você falou uma palavra no hebraico, né, ou no grego, ou senão que você trouxe uma frase difícil que ele não sabe o que significa, aí ele achou que foi profundo. Mas a situação é a seguinte, o seu presente, pensa nisso, o seu presente vai se tornar o seu passado, mas estará presente no seu futuro. O seu presente, tá vendo? Profundo, irmão. O seu presente, hoje, o que você vive hoje, um dia, amanhã vai ser passado. Só que, por mais que isso vai se tornar passado, o que você vive hoje vai aparecer na sua vida, no seu futuro. O que eu estou querendo falar com você? O que você está vivendo hoje, as escolhas que você faz hoje, as escolhas que você faz, a forma de se relacionar com o sexo oposto, a forma, às vezes, de se relacionar até com seus pais, talvez, com as outras pessoas, elas vão impactar profundamente na forma como você vai se relacionar com seu cônjuge. Vão deixar impactos positivos ou negativos. E você vai carregar isso para o casamento. Não adianta uma pessoa que, como eu, veio cheio do mundo e converteu lá nos meus 20 e poucos anos, eu não posso falar para você que eu entrei no meu casamento com uma cultura bíblica em relação à sexualidade. Isso foi uma coisa que o Senhor teve que ir trabalhando na minha vida aos passos que eu ia dando, aos erros que eu ia fazendo, aos acertos que eu ia tendo. Por quê? Porque o meu passado apareceu no meu futuro. Então é muito importante a gente começar a pensar nisso, porque todo mundo pensa que as coisas são o seguinte, quando eu casar, tudo vai mudar. E aí vai começar uma vida nova. Aí fala assim, eu vou aproveitar muito agora, depois eu caso com a menina crente. Quantas vezes eu já falei isso? Quantas pessoas você conhece? Ou se não a própria menina, não, eu vou experimentar tudo que eu puder experimentar, e depois, quando eu estiver casada, eu quieto. Quando eu quiser parar de viver isso, mas eu vou experimentar, eu vou morder a maçã. Sabe, e a gente fica pensando que na hora que a gente encontrar aquela pessoa certa, que sabe, que bate com você, que olha para as montanhas do mesmo jeito que você olha, sabe, que vê coelhinho na lua também, entendeu? Vai dar tudo certo. Não é verdade? Só que o que acontece? Você vai viver na sua vida e a outra pessoa vai viver na vida dela. E aí tá aqui, né? Nós temos aqui até as pessoas hoje, né? Tá aqui a princesa e o príncipe. E a princesa e o príncipe estão lá, vivendo a vida deles, experimentando várias coisas, e coisas boas, coisas ruins, e carregando isso ao longo da vida deles. E eles se encontram. E ele tem uma expectativa grande nela, que ela é a princesa. Que ela é a pessoa certa para ele. E ela tem expectativa que ele é a pessoa certa. Só que, na verdade, são duas pessoas cheias de problema que se encontraram. Cheias de situações para resolver. Cheias de vícios. Cheias do mundo na alma delas. E o que acontece? Dá ruim. Se eu te falar que nós não temos problema no casamento, você vai acreditar? Mas é verdade. Nós temos duas pessoas problemáticas que se casaram. O problema não é o casamento, o problema são duas pessoas que não estavam preparadas para se relacionar, que resolvem viver juntas. Duas pessoas que chegam no casamento achando que assim que o pastor orou pelas alianças, tudo transformou. E aquele cara que era um sem vergonha vai virar um santo. E aquela mulher que às vezes tinha uma ou outra coisa que você falava, não vai mudar. Não vai mudar, gente. Pode mudar? Pode. Mas o problema é esse, a gente chega achando no casamento que o casamento vai mudar alguma coisa, mas essa não é a realidade. A gente entra nesse negócio, nesse mito da pessoa certa. E qual que é o mito da pessoa certa? Que eu vou encontrar a pessoa certa e tudo vai dar? Tudo vai dar certo. Aí eu me caso com a pessoa certa e tudo vai dar certo. E muitas vezes, vocês ficam me olhando com essa cara cheia de olho, mas é o que está no nosso coração, e às vezes fala assim, não, eu não acredito nisso, mas você vive como se isso fosse realidade. Eu vou encontrar com a pessoa certa e tudo vai dar certo.
O problema é que a menina pensa, eu vou encontrar com o meu príncipe e tal, e vai dar certo. Aí vem o príncipe e fala, vou encontrar com o... O problema é que quando vocês encontram, aquela outra pessoa pensa a mesma coisa. E aí? Aí eu jogo uma expectativa imensa em cima dela, e ela joga uma expectativa imensa em cima de você, e o que vai acontecer? Frustração, muito aconselhamento, psicólogo. Aí, nos casos mais extremos, as meninas vão começar a ungir as cuecas, dar 7 voltas em volta da cama, por cada vez que ele para de te trair. Isso aí... Fala que não é verdade, pastor. Quantas mulheres... Gente, eu acho que devia fazer o seguinte, Dave. Pegar as meninas da igreja e levar nas reuniões de mulher. Das casadas, há mais de 10 anos. Gente, o papo é só homem e na maioria das vezes os homens são poço. Como que eu faço para restaurar meu casamento? Como que eu faço para o meu marido me procurar sexualmente? Como que eu faço para o meu marido parar de me trair? É esse o papo o tempo inteiro. E nós não queremos que essa seja a sua realidade. Mas você precisa de acordar para isso. Porque se você não vai encontrar a pessoa certa e tudo vai dar certo. E aí, a gente começa a pensar assim, mas como que eu sei que eu encontrei a pessoa certa? Como? Química. Não é verdade? Química. Nossa, mas quando a gente está junto. Você não tem noção, não. A música dele, que ele mais gosta, é a música que eu mais gosto. Não, o beijo dele, gente, o nosso beijo encaixa. Vocês não têm noção, sabe? Ou ele gosta de andar a cavalo horas, igual eu. Você acredita que ele falou que se ele tiver filho, vai chamar João e Maria? E eu sabia que no meu coração que o homem que eu ia casar ia chamar João e Maria também, os filhos. Sabia que minha mãe conhecia a mãe dele? E é isso que a gente começa a achar a pessoa certa, essa química, sabe? Aquela coisa que, nossa, ninguém nunca amou como a gente se amou. Ninguém nunca se sentiu tão atraído pelo outro e tão, sabe, acoplado. E a gente pensa assim, desse jeito, sabe? A gente conversa horas. Eu lembro quando eu namorava com a Bela, a gente não usava telefone de linha. E aí, ficava aquele, desliga você. Desliga você. Desliga você. Aí, quantas vezes eu dormi no telefone, conversando com a Bela na cama assim, ó. Porque ele tá tudo certo. Sabe? E é muito interessante isso. E a gente começa a achar que a vida é assim. É a mesma coisa você pensar o seguinte, como é que eu vou comprar um carro sem fazer o test drive? Como é que eu vou comprar um tênis sem antes calçar ele? Sabe? Como é que eu vou saber se a pessoa na intimidade vai ser boa se eu não tenho nenhum contato físico ou sexual com essa pessoa? Como que eu vou fazer isso? Sabe, aí você começa a experimentar e aquela química começa a rolar e parece que vocês foram feitos um para o outro, cara. Que não tem jeito, cara. Que o amor de vocês é maior do que qualquer coisa. Que até seu pai e sua mãe que não querem ele, eles vão se calar. E o problema é que a gente chega numa situação em que a química é tão grande que a gente esquece de relacionar. E existe uma coisa que é o relacionamento nosso em relação a essa situação de namoro, de pessoa certa, que é relacionar e não química. A química, gente, vou te dar uma notícia que você vai ficar espantado. Você pode ter química, essa química do amor maior, com milhões de pessoas da humanidade. Milhões. Encaixar o beijo, encaixar tudo, isso é maravilhoso. Agora, você não vai ter a mesma sorte se você for se relacionar com essas pessoas. Você pode ter química com uma pessoa que não fala a sua língua. Quantas pessoas que a gente conhece que já pegou um cara, uma menina, que não sabia nem o que ela falava, polonês, sei lá. Não sabe nem o nome. Foi bom demais. A química. Agora, e o relacionamento? E aí, o que acontece? Eles começam com essa história, né, de que a química é maravilhosa, aí eles se casam. Romeu e Julieta se casam, venceram o medo dos pais e romperam, e conseguiram chegar e casaram, e foi maravilhoso o casamento, e o tempo vai passando,
E aí, de repente, eles começam a ter problema no casamento. Problemas de química? Não. Problemas de relacionamento. Só que, o que o problema de relacionamento gera? Problema de química. Aí as coisas começam a ficar murcho, o casal começa a ficar distante, e na hora que você vê, você já não consegue se encontrar mais morando na mesma casa, dormindo na mesma cama. Por quê? Porque vocês esqueceram de se relacionar quando era para se relacionar. Porque a química, ela é movida pelo relacionamento. E aí os dois estão lá com aquele problema de relacionamento, e aí eles têm uma excelente ideia. Normalmente quem dá essa ideia é o homem. Bem, está dando tudo errado no nosso casamento, e o casamento está começando a morrer, a nossa química está morrendo, sabe o que nós vamos fazer? Sexo. Normalmente quem dá essa ideia é o homem. Vamos fazer sexo? O que fazemos sexo, gente? Qualquer casal é feliz. Você está rindo, né? Mas é assim que os homens pensam. Vamos fazer sexo. Aí a mulher fala assim, não, mas peraí. Não é assim que resolve as coisas aqui em casa, não. E aí começa a ter, aí ela vem com uma ideia ótima. Olha que ideia ótima que a mulher tem. Vamos ter um bebê. Aí pronto. Você vai pegar um casal numa relação disfuncional e vai colocar uma criança no meio disso, entendeu? Gente, não estou falando mentira, não. Foi o casamento da peça que nós vamos fazer um bebê. Aí você põe um bebê no meio de uma relação que já não funciona. Adivinha o que acontece? Dá ruim. Sabe? Essa situação é... Você fala assim, vou trazer uma vida para o meio de uma coisa que não funciona. E você sabe quando que é uma das duas vezes que o homem casado é mais propenso para trair a mulher? Quando ela está grávida. Ai, como é que ele pode fazer isso? Mas é das horas que o homem casado é mais propenso a trair a sua mulher. Sabe por quê? Porque normalmente a mulher grávida, ela tem menos libido e vontade sexual. E o homem fala, mas eu tenho necessidades. Eu preciso de suprir as minhas necessidades sexuais. Nós casamos para isso, não foi verdade? E aí fala assim, se você não vai suprir, eu vou suprir em algum lugar. E ele pensa isso, sabe por quê? Que ele fala assim, como é que eu vou viver sem sexo? Aí eu falo para os meninos que estão aqui, sexo não é necessidade básica. Você pode procurar na história, existem pessoas que passaram a vida inteira sem fazer sexo e não morreram. Sério? Você não sabia disso? Só que a gente vive como se isso fosse necessidade básica. Necessidade básica, essa aqui que é? Comida, água, isso é necessidade básica. Em alguns climas, até abrigo, né? Agora, sexo, meu querido, não é necessidade básica. E aí ele está um dia lá, com o relacionamento quebrado, com a mulher grávida, e ele está lá no trabalho. E ele olha para o lado e quem que ele vê? A pessoa certa. Ele fala assim, gente do céu, sabe o que aconteceu? Eu casei com a pessoa errada. Eu casei com a pessoa errada. Sabe o que eu tenho que fazer? Vou casar com essa aqui. E começa outro ciclo vicioso. Porque ele entra com os mesmos problemas no relacionamento de novo. Aí vai segundo, terceiro, até um dia que ele fala assim, é tudo igual mesmo, vou deixar esse tempo para lá. Só que ele não cura a raiz do problema. E a raiz do problema é que nós casamos para nos relacionar. Você sabia que você vai, na sua vida, escovar em tempo, vai escovar mais dente do que fazer sexo em tempo de vida? Por isso você devia escovar os dentes com mais afinco. Porque é mais importante para você. Agora, sabia que isso não precisa ser assim, sabe? Isso não precisa ser o futuro de vocês, e o que a gente quer é que vocês não caiam no erro que a gente caiu e que outras pessoas que nós vimos caíram. Porque em vez de você jogar a sua expectativa no outro, na pessoa certa, você deveria estar fazendo, sabe o quê? Se tornando a pessoa certa.
Você está se tornando a pessoa certa? Será que você, em vez de ficar procurando aquela pessoa perfeita, sabe, que vai bater com você, que vai gostar da mesma coisa, será que você não quer começar a ser essa pessoa certa? A se tornar essa pessoa certa? A se tornar a verdadeira princesa, o verdadeiro príncipe que essa pessoa está procurando? Gente, imagina um programa que passa os beijos e a vida sexual de um casal casado há 20 anos. Ninguém ia querer ir no cinema. Não é verdade? Então, o que acontece? A nossa cultura, isso não vende. Então, isso não vai ser vendido para nós. Nós sempre vamos querer que o cara fique com a outra, porque o relacionamento deles é muito mais intenso. Porque na hora que eles se encontram, sobe aquele fogo. Mas essa não é a realidade da vida. E nós temos que nos preparar, ou nos prepararmos, para sermos essa pessoa certa. E eu queria te fazer uma outra pergunta, né, Bruna, para você ficar assim. Você está se tornando a pessoa... Não, como é? Você é a pessoa que você está procurando? Você é a pessoa que você está procurando? Eu quero te contar uma história antes da gente entrar na parte bíblica aqui do vamos fazer. Uma menina foi criada na igreja. Isso é uma história real. E ela vivia na igreja, era uma bênção e participou do ministério de crianças, de adolescentes e tal. E quando ela entrou na faculdade, ela resolveu viver a vida. Resolveu experimentar as coisas desse mundo, experimentar os relacionamentos, saber como que é a sexualidade, como que é beijar, como que é ir numa festa, como que é ficar bêbado, como que é fazer várias coisas. E ela começa a viver isso, e aí vai um, vai outro, nananana, e um dia ela está numa festa e conhece um cara. Aparece o príncipe. E ela conversa e gasta aquela festa inteira conversando com aquele cara. E o cara é um cara que é crente a vida inteira. Um cara que está se guardando para a mulher dele, ou que em algum momento da vida decidiu fazer isso. Que não tem problema nenhum você, a partir de hoje, decidir se tornar a pessoa certa. Isso não se torna pior do que os outros, não. Se torna igual, porque o sangue de Jesus te faz igual do mesmo jeito. Você só vai ter que tirar um pouquinho mais de Egito de dentro de você. Como eu tenho que fazer e tive que fazer. E o cara é perfeito, o cara trabalha, o cara está buscando o Senhor, e o cara está buscando uma mulher de Deus para ele, e ele é um cara, sabe, envolvido com essa palavra, e ela chega em casa naquela noite de madrugada e liga, ou acorda a mãe dela e fala assim, mãe, o que foi, minha filha? Eu conheci o cara certo. E ele é isso e aquilo, e ela passa horas, né? Porque mulher não passa 5 minutos. Passa horas contando para a mãe como é que foi, cada detalhe. Papapá, e a mãe escuta aquilo. E na hora que ela termina, a mãe dela vira para ela e fala assim, filha, só tem um problema nisso. Ela, qual, mãe? Você não é a pessoa que ele está procurando. Você não é a princesa que ele está procurando. Porque você esqueceu de estar se tornando essa pessoa. Porque você ficou muito focada em viver essas coisas, em curtir a vida, e muito ocupada em ter a sua bagagem, a bagagem que você está carregando para o seu casamento, é uma bagagem que ele não quer carregar agora. E é interessante que essa menina, naquele dia, ela se tomou uma decisão de mudar. Isso ela contou já um tempo depois e conseguiu, né, melhorou e tal. E depois de um tempo apareceu um cara para ela e ela estava namorando e se casou e as coisas foram andando. Mas foi um momento de Deus na vida dela e talvez hoje possa ser esse momento de Deus na sua vida. Em que você começa a entender que príncipe encantado não existe. Você começa a entender que você precisa de começar a olhar para dentro de você e olhar ao redor de você e falar assim, eu estou me tornando a pessoa certa? Será que a pessoa que eu estou procurando, eu sou essa pessoa? Será que aquela lista que você tem, várias meninas, essa semana mesmo uma menina falou com a gente que ela tem uma lista de como que quer que seja o marido dela. Não tem nada contra a lista, pode fazer sua lista. Será que essa lista, será que você não podia fazer uma lista para você? Como você que deveria ser, como você queria ser achado, como você queria ser visto, qual a história que você quer contar. Quando você conhecer essa pessoa, qual a história de vida que você quer contar?
O que você quer contar? E deixa eu te falar, não é só porque às vezes você já avacalhou o esquema todo, que sua história não vai ser bonita, não. Porque a história mais bonita é aquela que fala assim, então eu me arrependi. E então eu comecei a buscar o Senhor. E então o Senhor começou a agir na minha vida. E então eu comecei a fazer isso, e hoje eu estou pronto. E hoje o Senhor me deu a oportunidade de viver isso e de ser essa pessoa para você. Então, a gente tem que mudar esse pensamento nosso de caça para passar a olhar para a gente. E eu queria que a gente abrisse em 1 Coríntios no capítulo 13, mas eu queria te falar que é possível, gente, você ter um bom relacionamento, é possível você ter um bom casamento, só que isso não vai vir do nada. Isso não vai vir do nada. Sabe, não vai chegar e num passe de mágica, pum, deu tudo certo. Não, você vai ter que construir relacionamentos, você vai ter que crescer, amadurecer em muita coisa na sua vida. Você vai ter que realmente ser tratado em várias áreas. E começar a achar, e começar a parar de pensar que seu pai e sua mãe, talvez você more com eles, porque eles são muito difíceis de lidar, mas com a sua mulher ou seu marido você vai conseguir se relacionar. Isso é a maior mentira do mundo. Se você não está preparado para lidar com seus pais, muito provavelmente você não vai estar preparado para lidar com as situações de um casamento, com as responsabilidades de um casamento, com o relacionamento de um casamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, que todo mundo conhece, né? Estou lendo na NVI e vou ler a partir do versículo 4. Eu queria que você, e atrás do seu cartão, tem do 4 ao 7, aqui, todas essas qualidades e características. Por quê? Porque você vai levar isso aqui hoje e vai olhar para isso aqui e vai falar assim, será que eu sou assim? Será que eu sou assim? Será que eu sou assim? Não, qual desses aqui que é mais difícil para eu ser? E fala assim, o amor é paciente. E o que quer dizer o amor ser paciente? Sabe o que é? O amor não pressiona o outro. O amor dá o devido espaço para que a pessoa possa respirar, possa se desenvolver, possa se amadurecer. Sabe, ela não fica impondo. O amor que é paciente é aquele que espera. O amor é paciente. E vai ter momentos que talvez o seu cônjuge vai estar em crise. E você vai ter que ter muita paciência. Vezes que vocês vão discordar. Vezes que cada um vai querer puxar a corda para um lado do casamento. Um vai querer ter filhos, o outro quer viajar mais. Sabe, um vai querer um nome, o outro vai querer o outro. Um vai querer trabalhar mais para conquistar mais, o outro vai estar satisfeito com o que tem e vai querer curtir mais e viver um pouco mais tranquilo, ter mais tempo um para o outro. E como você vai lidar com isso? Com paciência. Porque o amor é paciente, o amor, ele dá o espaço para o outro. Gente, isso não acontece na sua vida de um dia para o outro, não. Isso é desenvolvido com o tempo. Você aprender a ser paciente no relacionamento, no trato com as pessoas, e nós que somos pastores, nós sabemos disso talvez mais do que muita gente, né? De nós que está lidando com a pessoa no pastoreio, você saber dar o espaço dela para ela viver aquilo, para que ela possa dar a resposta necessária que ela precisa de encontrar na vida dela. Fala, o amor é bondoso. E o amor é bondoso, você pode pensar assim, sabe? O amor leva em conta o que o outro sente, o que o outro pensa. Porque tem muita gente que se não for do jeito deles, não é. E ele fala assim, ó, quem manda aqui sou eu, porque eu sou o sacerdote da casa. E faz como se fosse um boçal. Ou a mulher fala assim, ó, se você não fizer do jeito que tá, não tem sexo. Vocês ficam rindo. Né, Dani? Os dois estão errados. É lógico que existe a hora do homem colocar o ministério dele, que o Senhor colocou para ele, em ação na casa, e existem momentos para isso, mas isso sempre é conversado. Tem um pastor amigo meu que fala que um casal de sucesso é um casal que negocia bem. E eu e a Bela somos pessoas que éramos péssimos em negociar. A Bela muito firme e eu muito firme, a gente trombou muitos anos. Graças a Deus, Deus foi tratando e nós fomos conversando e fomos amadurecendo no nosso relacionamento. Até que hoje, uma coisa que não é difícil para a gente é negociar as coisas.
Porque nós encontramos um equilíbrio nisso. Agora, isso foi fácil? Doeu demais. E se eu tivesse escutado isso que eu estou falando para você alguns anos atrás, eu ia entrar muito mais inteiro no meu casamento. Eu ia saber muito mais fazer essas coisas, saber muito mais dar o espaço para ela, ia saber muito mais levar em conta o que ela sente. Porque, gente, às vezes a gente olha para o problema do outro e fala assim, você está achando ruim porque a casa está desarrumada, deixa meus amigos vir aqui. Mas o problema do outro é do tamanho que ele é para o outro. A gente não pode ficar diminuindo. Poxa, você não vai fazer isso porque é a hora do jogo do galo. Talvez o jogo do galo seja uma coisa interessante para o cara mesmo, a única hora que ele dá uma relaxada. Relaxa, conversa, dialoga. Leve em consideração o que o outro sente. Aí ele entra assim, o amor não inveja. E o não inveja, gente, é um sentimento muito ruim de orgulho que nós temos dentro da gente, que fala assim, se eu não estou bem, você também não vai ficar bem. E aí sabe o que você faz? Você coloca aquela pessoa que está na sua frente para baixo. Você destrói ela. E muitos casais são assim. Às vezes a mulher é uma mulher mais proeminente, uma mulher que é mais desenvolta na parte profissional, talvez, ou ministerial. E o que acontece? O cara começa a acabar com ela. Começa a enfiar um monte de defeito na mulher. Ou senão o cara também é um cara assim, às vezes, que tem mais carismático e tal, e a mulher começa a ter inveja do cara. E começa a colocar ele para baixo e destruir, sabe por quê? Porque se eu não sou feliz, ninguém vai ser feliz ao meu lado. O amor não inveja. O amor não se vangloria, não orgulha, não maltrata, não se ira facilmente. Ou seja, muitas vezes a gente desonra a vida do outro. Fala assim, não, nós estamos aqui porque eu carreguei esse casamento até agora. Nós estamos aqui e você tem comida nesse prato aí, porque eu saio de casa todo dia para trabalhar. Sou igual o homem das cavernas que vai caçar a caça para te comer. Então você tem que me tratar como se eu fosse o rei dessa casa. Porque quem bota comida aqui dentro sou eu. Será? Quando a gente falar um pouquinho sobre mulher na semana que vem, eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor. Sabe, maltratar o outro. Machucar o outro. E a gente muitas vezes faz isso por maldade mesmo, para poder ferir, para poder falar assim, agora eu vou espizinhar. Agora eu vou acabar com ele. Sabe, se irar facilmente, qualquer coisa que acontece, você já sai soltando os cachorros, já sai cuspindo marimbondo. E gente, ninguém aguenta isso não. Fica aquela mulher rixosa em casa. Fica aquele homem que só sabe reclamar, só sabe bandar. Chega em casa, tem que sentar lá e ser servido o tempo inteiro no sofá. E não faz nada. Será que é isso que é o amor que o Senhor está nos ensinando? Será que é isso que o Senhor nos ensina, né, através ali da carta de Paulo, que fala que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja? Será que é isso? E é interessante que esses caminhos de indecência, de desonra, esse caminho da conquista, esse caminho de viver minha vida, sabe? Esse caminho de desonrar o outro, isso, às vezes, a pessoa que está nesse jogo da conquista, ele fala assim, mas é para isso que eu saio. Eu saio para encontrar indecência. Eu saio para desonrar o outro mesmo, no sentido físico. Eu saio para isso. Uma pessoa que sabe pegar o outro, sabe fazer o quê? Amar? Tratar super bem? Não, é para usar. Agora, as coisas que contentam a pessoa que está vivendo a vida adoidado, ou que está curtindo a vida, elas são as mesmas coisas que vão aparecer no futuro dela e vão destruir a vida dela. Escuta o que eu estou te falando. O seu presente vai virar o seu passado e vai aparecer no seu futuro. Porque o seu pecado vai aparecer para você. Aquilo que você construiu na sua mente, na sua alma, vai aparecer para você e você vai ter que tratar mais cedo ou mais tarde. E se você está nesse jogo da conquista, meu filho, o preço vai chegar. Que a Bíblia fala que a gente colhe o que a gente planta. E a gente está plantando isso na nossa vida, na vida dos outros. Gente, vocês não têm noção tanto de gente que eu tive que pedir perdão depois que eu me converti. Não? Graças a Deus, hoje eu me sinto livre. Graças a Deus. O amor não procura seus interesses e não guarda rancor. Ele olha para o outro e fala assim, como que eu faço para que o próximo meu, para que a minha esposa, para que o meu marido, para que ele cresça, para que ele seja melhor?
para que ele possa ser potencializado no trabalho dele, como pai, como marido, como um ministro, como um crente, como um diácono, como o que for. E a mulher, como que eu faço para minha mulher ser uma melhor mãe? Como que eu faço para minha mulher ser uma melhor profissional? Como que eu faço para minha mulher ser uma melhor líder de GD ou desempenhar aquilo que Deus chamou ela para desempenhar e não ficar abafando e não ficar atrapalhando? Sabe, eu não estou falando que o casamento não tem que ter equilíbrio, porque nós temos que olhar para a nossa casa e a primeira coisa que a gente tem que ter equilíbrio dentro de casa. E o melhor presente, isso eu gosto de falar com os pais, o melhor presente que você pode dar para a sua igreja local, independente de ser um templo ou ser uma casa, sabe qual que é? Uma família saudável. A partir do momento que eu chego na igreja com a minha família saudável, ela vai espelhar Cristo. As pessoas vão ver Cristo em mim. Agora não adianta eu perder a minha família para poder ficar correndo atrás de gente. Então nós temos que buscar esse equilíbrio, esse cuidado. E para a gente terminar, vamos ler o versículo 11, que está escrito o seguinte. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso é renovação de mente. Isso é renovação de mente. Enquanto a gente acreditar que nós não precisamos de aprender a nos relacionarmos, enquanto nós acreditarmos que nós vamos encontrar a pessoa certa, sabe por quê? Se você abrir a sua Bíblia e começar a procurar como achar a pessoa certa, você vai ter muito pouca ajuda. Alô. Mas se você abrir a sua Bíblia e começar a procurar como eu me torno a pessoa certa, os versículos vão pular aos seus olhos. Vão saltar aos seus olhos os princípios do Senhor, desde a lei, desde a vida de cada um dos personagens, sabe, desde os ensinamentos das cartas, de tudo. Se você começar a falar assim, como eu me torno a pessoa certa, a Bíblia começa a saltar aos seus olhos e começa a ter vida. E é isso que a gente tem que procurar, como que eu me torno essa pessoa. Nós temos que deixar para trás as coisas de menino, sabe por quê? Porque a gente foi criado assistindo aqueles filmes da Disney que falam que ela encontrou o príncipe encantado. E depois o que aconteceu? Eles foram o quê? Happily ever after. Felizes para sempre. Só que o casamento não é o fim, o casamento é o começo. É o começo de um relacionamento, é o começo de um momento em que você está construindo uma família e nós todos precisamos aprender a nos relacionarmos. Nós precisamos aprender e começar a praticar isso todos os dias. Eu queria que você pegasse essa listinha ou olhasse na sua Bíblia e começasse a falar assim, eu sou paciente nos meus relacionamentos, eu sou bondoso, eu não invejo, eu não me vanglorio, eu não me orgulho, eu não maltrato ninguém, eu não procuro só os meus interesses, eu não me iro facilmente, eu não guardo rancor, eu não me alego com a injustiça, eu me alego com a verdade. Eu sofro por isso, pelo meu amor, eu creio no amor, eu espero, sabe, eu suporto todas as coisas. Esse é o verdadeiro amor. É isso que nós devemos espelhar nos nossos relacionamentos. Eu queria que, a partir de hoje, nós começássemos a praticar isso. A praticar essa situação de nos tornarmos a pessoa certa. Amém? Amém.